nosso partido já tinha se posicionado bem antes sobre essa matéria toda estranha, tanto na questão de procedimentos, como que ela tramitou, sendo emendada a uma outra PEC que não tinha absolutamente nada a ver com o tema, tanto não tinha a ver com o tema que não se discutiu nada sobre biocombustíveis ontem, estou só se falando sobre os auxílios, sobre a responsabilidade fiscal que isso impactava, então, matérias absolutamente estranhas, uma outra que foram apensadas, uma PEC tradicional impensada. O segundo aspecto, obviamente, é o aspecto populista disso, no ano eleitoral fazer esse tipo de coisa, chamando um estado de emergência, motivado por um termo que é a imprevisibilidade do preço dos combustíveis, é absolutamente introduzido sempre como a cotação do dólar, como a cotação das ações, não existe previsibilidade nesses tipos de assunto. E, por final, obviamente, a irresponsabilidade fiscal de um ato como esse, injetando mais recursos na economia, numa economia que já é inflacionada. Então, a gente comentou, inclusive, que era gasolina na fogueira da inflação. Por esses motivos, a gente não podia se posicionar de forma diferente. Deputado, o senhor já realçou a irresponsabilidade fiscal e a natureza eleitoreira dessa proposta. Agora, os seus colegas parecem preocupados com a própria sobrevivência política, né? E por isso estão votando a favor. O senhor não tem essa preocupação? Acha que a responsabilidade fiscal pode ser premiada pelo eleitor? Pois é, esse conflito de interesses é constante aqui. E no final de mandato, como agora, a gente vê toda a sorte de responsabilidade fiscal. Gente querendo piso salarial, gente querendo colocar o salário dentro da Constituição. É esse tipo de atitude que foi tomada ontem. Agora, se eu ficar toda hora pensando mais na minha sobrevivência do que naquilo que é bom para o Brasil está realmente condenado a nunca sair dessas condições de pobreza, desse populismo barato, desse fisiologismo. E o Partido Novo não veio para isso. Então, mesmo que isso custe muito caro para nós, como foi meu discurso, tem que ser responsável e corajoso para votar coisas que muitas vezes são impopulares, mas que são necessárias para o país. Agora, eu entendo que nem todo mundo cai nesse populismo barato e, portanto, nós sim teremos apoio nas próximas eleições, votando e tendo eleições de mais deputados federais responsáveis para poder trocar essa água da irresponsabilidade fiscal que tanto permeia o Congresso Nacional. Deputado, o seu partido já insinuou a intenção de recorrer ao Supremo contra essa PEC. Ontem, o ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça, que foi sorteado como relator lá de um pedido de liminar contra a tramitação da PEC, ele negou a liminar. O senhor acha que o Supremo, se o Congresso aprova, como parece provável que vai aprovar, o Supremo vai considerar essa PEC inconstitucional? Eu acho difícil. O Supremo, a gente tem criticado muito as ações do Supremo. O Supremo tem que olhar para a Constituição de forma vendada, né? Como é aquela estátua, escultura na frente do Ministério da Justiça, tá certo? De um lado a balança, do outro lado a espada, vendada, ou seja, cumprir a Constituição. Mas ele tem tido, muitas vezes, decisões políticas, ele tem tomado decisões que desagradam muito daqueles que entendem a estrutura do Estado. Então, é possível que ele simplesmente não tome nenhuma atitude. O Partido Novo, sim, estudou o mandato de segurança, o ADI, para poder questionar o que está sendo aprovado e a forma com que tramitou tudo isso. Agora, é uma decisão do Diretório Nacional, estamos discutindo isso, vamos para o que nós achamos que é correto ser feito, mas também não podemos ter um excesso de judicialização, senão praticamente todos os poderes acabam afunilando no Supremo, e isso, para nós, também não é saudável numa democracia. Agora, deputado, a oposição vinha tentando também obstruir a votação, né, para adiar a análise do texto em plenário. Ao mesmo tempo, as pautas sociais são sensíveis para partidos como o PT, né, por exemplo, que tem aí na sua gênese a defesa de benefícios como esses que estão no pacote, e imagino que isso também pese aí a respeito da decisão do Novo. Agora, eu quero saber se o Novo tentou abrir algum diálogo para articular com algum partido nesse sentido.
Na verdade, que nós estávamos muito sozinhos da coerência, né? Veja, toda a esquerda, PSOL, PT, PCdoB, estava com o discurso totalmente contra a PEC, batendo muito na PEC, mas na hora de votar, votaram a favor da PEC. Então, eles tinham um discurso e depois uma outra ação. Foram muito criticados, inclusive dentro da comissão, sobre esse tipo de comportamento, porque, no fundo, também jogam para o populismo, jogam para a irresponsabilidade fiscal. O Partido Novo não tem esse tipo de motivação, não tem esse tipo de comportamento, é coerente no discurso e não vota. Agora, de fato, o PT e a esquerda estavam numa saia justa, porque é um programa, muitas vezes, que seria da natureza deles, mas que não veio de iniciativa deles, e aí eles ficavam nesse jogo de não querer ajudar o Bolsonaro, porque vai ajudar, o populismo, lógico, vai ajudar, mas, por outro lado, também não queriam abandonar aquilo que é um pouco o discurso deles. Eles estavam, de fato, numa saia muito justa. Olha, deputado, o senhor tem alguma dúvida sobre a aprovação dessa PEC? Foi adiado para terça-feira, há uma aparência de jogo jogado, né? Há ali uma questão de tempo, uns querem adiar, outros querem apressar, mas, aparentemente, esse jogo está jogado. O senhor tem essa sensação também? Acha que vai ser aprovado? Eu entendo que vai ser aprovado, sim, só não avançou ontem porque o quórum estava baixo. Vamos lembrar que nós temos uma votação de PEC, são 2 turnos, tem que ter 308 votos, não é fácil, e não tem que ser fácil mesmo, porque uma emenda constitucional é algo que mexe com alguma coisa muito séria e tem que ser extremamente difícil mesmo. Agora, o Arthur Lira é um presidente de casa habilidoso, ele deve articular a base, ele deve exigir presença semana que vem dos deputados e vai cobrar que cada um esteja aqui para poder aprovar essa PEC, porque deve ter interesse, seja em compromissos com o governo, seja em compromissos eleitorais. E o senhor, com a experiência política que tem, acha que haverá tempo para que esta PEC, com todas as suas benesses, favoreça eleitoralmente o Bolsonaro? Ele vai para o segundo turno? Acha que há alguma chance de o Bolsonaro ser vitorioso, revertendo o quadro que parece adverso na briga dele com o Lula? Olha, Josias, a gente tem observado que tem uma relação de ação e reação muito rápida quando se dá auxílio, né? De fato, a população fala, não é mais carente, que esses R$200 faz muita diferença, caminhoneiros e outras categorias que estão sendo beneficiadas, podem, sim, eu escuto esse discurso, puxa, ele foi o único que nos ajudou, ele foi o único que estendeu a mão para nós. Infelizmente, é o tipo de política quase que de perpetuar essa quase que escravidão de auxílios, né, programas de ajuda social, né, que chamam auxílios sociais. Porque essas turmas não percebem que no começo do ano que vem não vai ter nada. Então, de novo, não conta mais com isso. A gente não ataca a causa do problema dessa pobreza, dessa dependência. Nós temos que começar a fazer programas de emprego, e não só de auxílios do tipo Bolsa Família, Auxílio Brasil, que seja. E todo esse tipo, sorte de programa, só vai perpetuando o que nós já temos historicamente no Brasil de pobreza e fome. Então, de novo, atacar consequências, enxugar gelo, de novo, populismo mesmo, mas, de fato, pode ajudar, sim, Jair Bolsonaro nesse sprint final das eleições. E esse é mais um motivo. E nós entendemos que é absolutamente errado, inadequado essa PEC nesse momento. É oportunismo eleitoral.